Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim, mais uma vez, é um privilégio, uma honra estar com todos vocês para ministrar mais uma aula acerca da lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020. Desta feita para falar acerca do tema Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Eu quero pedir toda a sua atenção. Mais uma vez, te peço que abra o seu exemplar da Bíblia Sagrada, fique com ele em mãos, para nós estarmos examinando algumas referências. Esteja também com a sua lição. Se você não tiver lição, você vai poder acompanhar na tela, porque eu estarei projetando para que você possa acompanhar junto comigo e vá marcando, vá ticando, destacando, para que você possa ter um estudo proveitoso e possa se desenvolver no decorrer dessa aula. Eu quero de antemão pedir que você deixe o seu like, faça os seus comentários, se inscreva no nosso canal do YouTube, para que você possa ser notificado de todas as novidades e continue também contribuindo para a propagação do Reino de Deus através do ensino da sua palavra. Muito bom estar aqui com você. Vamos juntos para mais uma aula. O tema dessa feita é Libertos para do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição de número 5, 3 de maio de 2020. Eu quero ler para você o textuário da nossa lição, que está lá em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, que nos diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Veja que coisa tremenda. Nessa lição iremos explorar que o apóstolo Paulo ainda escreveu na carta dos Efésios, só que dessa feita a partir do capítulo 2, haja vista que nas lições anteriores nós exploramos aquilo que ele escreveu no capítulo 1 dessa epístola. Com certeza será muito enriquecedor e você mais uma vez estará mergulhando na revelação divina trazida para a igreja através dos escritos do apóstolo Paulo. Mergulhe nessa aula, se esforce, mas não fique restrito apenas ao que eu digo aqui ou que estamos vendo na lição. Explore os outros meios de estudo para que você possa ter um entendimento bem abrangente acerca dos temas que estão sendo trabalhados. Vamos continuar. Eu quero mostrar para você a leitura bíblica em classe, que nos fala. Antes da leitura bíblica em classe, vamos falar da leitura diária. Eu sempre, irmãos, destaco esse aspecto da leitura diária, porque quando você se debruça sobre esses textos listados, você já chega na lição com a bagagem um pouco melhor, porque são versículos relacionados diretamente ao tema que estamos trabalhando. Então, na segunda-feira, todos pecaram e encontravam-se longe de Deus. Na terça, os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações. Na quarta, a consequência do pecado é a morte. Na quinta, a compaixão divina alcança toda a humanidade. Na sexta, fomos alcançados pelo favor imerecido do nosso Deus. E no sábado, resgatados por Cristo, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Agora sim, a leitura bíblica em classe. Você que está com o exemplar da Bíblia, pode também acompanhar diretamente na Bíblia. Eu estou aqui com o meu exemplar desta feita, Bíblia do Obreiro Aprovado, versão Almeida, revista e corrigida. Como eu tenho dito para os irmãos, é importante você ter várias Bíblias, várias traduções. E se não tiver, tem um site bem interessante que é Bíblia Online. Lá ele nos dá a opção de acessarmos a Bíblia em várias traduções diferentes. Então podemos assim fazer uma comparação entre os textos, ver qual que mais se aproxima do original, qual que dá um sentido mais específico e direcionado em relação àquilo que o autor
quis trazer, pontuando novamente que Bíblia se entende da seguinte forma, analisando o contexto. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e com que objetivo. Nós precisamos entender tudo isso para depois fazermos a aplicação do texto. Então é necessário trabalhar com todas essas ferramentas hermenêuticas e exegéticas para que possamos ter uma interpretação adequada daquilo que está escrito e foi deixado para nós através das sagradas, das santas escrituras. Vamos continuar, queridos, com a nossa leitura bíblica em classe. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos do 1 ao 10, que nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Texto rico em revelações. Texto rico em iluminação. Lembra da lição passada, iluminação espiritual do crente? Quando nós estudamos esse texto, buscando do Espírito Santo a iluminação, ou seja, o clareamento das ideias, a revelação, nós adquirimos um conhecimento profundo, bem específico, poderoso acerca daquilo que o Senhor Jesus traz para nós. Quando eu falo Senhor Jesus, é porque Cristo é Deus e ele já estava presente mesmo antes da fundação do mundo, esteve presente na terra exercendo seu ministério como forma de homem, depois morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai, mas enviou seu Espírito para habitar em nós. Então essa revelação é uma revelação passada, presente e futura, que se realiza, que se concretiza, que se cumpre na vida de todos aqueles que creem, na vida de todos aqueles que mergulham buscando essa revelação. Vamos continuar, vamos ver o que é que o autor traz para nós em termos de introdução e de comentários dessa lição. No objetivo geral, o autor registra a necessidade de revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então, perceba isso. Tudo gira em torno da salvação. Tudo gira em torno da promessa que Deus fez para que nós vivêssemos eternamente com Ele nos céus. Nos objetivos específicos, o autor lista 3 aspectos. Primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa, que de fato o é. Número 2, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Lembra do texto da leitura em classe? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E o terceiro item, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Não fazemos as obras para sermos salvos. Porque somos salvos, fazemos as obras. Vamos estar falando isso no decorrer da lição. Vamos para a introdução?
Vamos ver o que é que o autor nos traz aqui na introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, salvação, graça, perdão, favor imerecido. Nós iremos trabalhar esses aspectos na lição, porque são aspectos que saltam aos nossos olhos e que são destacados a partir do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos continuar. O tópico 1 nos fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. No subtópico 1, o autor traz a primeira divisão. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego, paraptoma, tem um sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Quando nós usamos a expressão teológica de pecado, a expressão significa dizer aquele que erra o alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Qual é o nosso alvo? A salvação. Que caminho trilhamos? Aquele caminho que a Bíblia Sagrada estabeleceu para que assim andássemos nele. Quando nós nos afastamos desse caminho, nós estamos errando o alvo que é Cristo. Então a ideia de pecado está diretamente relacionada a errar o alvo. Você deixa de seguir em direção a Cristo para andar em direção a outro objetivo, a outro alvo, fora do caminho. Essa é a ideia teológica acerca da expressão pecado, oriunda do grego amartia. Continuando. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus, mortos em delitos e pecados. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Aqui o autor usa a referência de Isaías 59:2 e Tiago 1:15. Isaías 59:2 é um texto conhecido, é importante você abrir a sua Bíblia e grifar, que nos fala acerca da relação de Deus para conosco e de nós para com Deus e nossa para com Deus. Quando nos diz assim: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados impedidos para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão, separação, barreira, muro entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Daí nós concluímos que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Deus jamais dá as costas para o homem, mas o homem, quando peca, ele dá as costas para Deus. Ele cria um muro de separação. Por isso que a Bíblia nos orienta a abandonar o pecado, a viver em santidade, a estar no caminho de Cristo, em direção ao alvo. Porque quando nós pecamos, erramos o alvo. E Isaías é muito categórico e específico quando diz: apenas o pecado separa o homem de Deus. Assimile isso, guarde isso. É importantíssimo para o seu aprendizado. Continuando. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Palavra de Paulo em 1 Timóteo capítulo 5, verso 6.
É como alguém que tem a vida física, mas espiritualmente, por conta das suas atitudes e do seu afastamento de Deus, está morto espiritualmente. Subtópico de número 2. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio de uma metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Guarde isso aqui. Atitudes tomadas antes da regeneração. Irmãos, quando não tínhamos Cristo, nós vivíamos segundo o curso desse mundo. E qual é a obra que a regeneração faz na vida daquele que aceita Cristo? O termo regenerar significa gerar novamente. Lembra do diálogo entre Jesus e Nicodemos? Necessário é nascer de novo, nascer do Espírito, ter uma nova vida em Cristo. Então é isso que nós precisamos entender. Se alguém roubava antes, não roube mais. Se alguém falava mal do próximo, não fale mais. Se alguém fornicava, não fornique mais. Se alguém se prostituía, não se prostitua mais. As obras da carne têm que ser deixadas para trás. E temos que praticar na nossa vida o fruto do Espírito, que é o amor e que se desdobra em várias outras atitudes que fazem parte, que norteiam a vida do cristão. Esse é o espírito da coisa. Andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Qual é o curso do mundo? O curso do mundo é viver segundo a carne. Viver segundo a inclinação da sua natureza terrena. Mas o autor deixa uma referência de Romanos 12:2, que é um texto bem interessante, bem importante nesse ensinamento, que o apóstolo Paulo cita e nos traz luz acerca da forma como nós devemos proceder. E o que é que diz esse texto? É um texto também bastante conhecido, que nos fala acerca da nossa postura em relação ao mundo em que vivemos. O versículo 2, ele nos fala que não devemos nos conformar com este mundo, mas temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, em algumas campanhas de oração na igreja, oramos especificamente por um tema que é muito enfatizado lá por nossa liderança, que é mente renovada, vida transformada. Quando temos uma mente renovada, uma mente cativa a Cristo, uma mente que se esforça para sempre trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, nós começamos a enxergar o mundo, as coisas, com a outra perspectiva. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que coisa tremenda. Vamos mudar a nossa maneira de pensar. Como? Nos debruçando na palavra, nos dedicando à obra de Deus, deixando o Espírito Santo nos iluminar, para que a nossa mente esteja voltada para a obra do Espírito, para agirmos como homens espirituais, tais quais nós somos. Vamos continuar. 2.2. Andarte segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal, conforme João 12:31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. O autor traz uma referência de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4.
Me permita ler para você essa referência. Ela nos diz assim, 2 Coríntios 4, versículo 4. Mas, eu vou ler a partir do verso 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou repetir. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Vocês já devem ter ouvido alguma vez de alguém que não é cristão, que tentou examinar a Bíblia e absorver o conhecimento exalado por ela e não conseguiu. E disse assim: irmão, eu tento ler a Bíblia, até me esforço, mas não consigo entender nada do que está escrito. Aí acontecem algumas variáveis que são explícitas. Primeira, a linguagem da Bíblia talvez não seja tão acessível para algumas pessoas, porque a tradução do texto bíblico usa uma linguagem mais formal, com exceção de, por exemplo, a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, que é uma comunicação mais próxima daquilo que traz o cotidiano, mas as pessoas não têm tanta familiaridade, principalmente com alguns termos que a Bíblia usa, que são termos teológicos e que precisam realmente de uma explicação para quem já se debruça sobre aquele assunto. Um outro aspecto é que não lhes é dada uma revelação acerca do que está escrito no texto. Quando nós falamos na lição passada acerca da iluminação espiritual do crente, é justamente associado a isso. Deus, através do Espírito, traz luz à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos compreender o teor daquilo que ele traz no texto bíblico. E as pessoas que ainda não têm familiaridade, que ainda não receberam o Espírito Santo, que ainda não caminham com Deus, elas têm dificuldade por lhes faltar também a iluminação que Deus dá através do seu Espírito Santo. Por isso Paulo diz: o Deus deste século, ou seja, o maligno, o diabo, o adversário, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Esse é o papel de Satanás. Tentar ofuscar a luz, tentar impedir que a luz alcance a mente e o coração das pessoas. E nós que somos de Cristo, temos a possibilidade de sermos iluminados pelo Espírito Santo e fazer também, através do nosso trabalho de evangelização, de proclamação da palavra, que outras pessoas que ainda não foram alcançadas possam ser iluminadas e lhes venha à tona um entendimento acerca do texto bíblico. Então veja que não é apenas raciocinar de forma natural, analisar as variáveis cotidianas, físicas, comuns. Há um aspecto espiritual muito forte e que precisa ser enxergado e que precisa ser combatido por nós, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas que o inimigo coloca para se opor contra nós. Vamos continuar, vamos caminhando na lição. Então veja que o entendimento dos incrédulos está cego. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta não é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então veja um pouco do que eu falei, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os seres espirituais, as hostes da maldade nos lugares celestiais. Vamos continuando. 2.3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, verso 5. Vocês lembram desse texto, desse versículo?
quando um momento antes de Deus orientar Noé a construir a arca, prevenindo acerca do dilúvio que viria. O homem estava contaminado, o homem estava corrompido. A natureza dos seus pensamentos era má continuamente. Por isso Deus quis passar uma vírgula naquela geração para que uma nova geração com uma nova perspectiva fosse formada. Então, essa natureza adâmica que reina no ser humano que não está em Cristo, ela precisa ser combatida. Mas nós só iremos combater ela nos debruçando em Deus, permitindo que o Espírito Santo reine em nós e promova uma regeneração, como foi dito anteriormente. Então essa é a referência de Gênesis 6,5 que o autor coloca aqui. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, continuando, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Veja que aqui o autor já dá uma própria explicação para o termo filhos da ira, né? Condenados e desprovidos do favor divino. A ira está associada à própria figura do adversário, de Satanás, à natureza pecaminosa, à vida do homem afastado de Deus, que o próprio Deus exclamou do céu: todos pecaram e destituídos estão. Olho para a terra e não vejo um justo sequer. Essa foi a expressão. E a nossa justificação só pôde ser feita através do sacrifício de Jesus na cruz. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Gente, que coisa interessante. Aprove a Deus nos eleger e predestinar para filhos de adoção. Lembra da lição eleição e predestinação? Fomos eleitos em Deus, através de Cristo. Ou seja, escolhido. Aquele que é eleito é escolhido. E essa eleição se desdobra em quê? Na predestinação. O que aconteceu? A predestinação, ela está dentro da eleição, porque Deus reservou os eleitos e os destinou para que eles pudessem cumprir algumas funções que o próprio Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E quais eram essas funções? Primeiro, ser semelhante ao Pai. Segundo, viver uma vida de santidade. Terceiro, usufruir de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, se você estudou a lição passada, ou melhor dizendo, 2 lições anteriores sobre eleição e predestinação, isso está muito claro em sua mente. Se você ainda não leu, volte um pouquinho lá. Eu tenho no canal do YouTube essa lição explicada. Você pode também ler nas páginas da lição que está em suas mãos, para que você possa desenvolver ou relembrar esse tema. Filhos para adoção, por adoção, né? Por que filhos por adoção? Porque éramos criaturas e quando aceitamos o sacrifício de Cristo nos tornamos filhos. Veja o que diz lá em João, né? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos, aos que creem no seu nome. Eu quero dar uma indicação, irmãos, de leitura que o autor da lição traz. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do autor Stanley Orton. Então é uma indicação de leitura para desenvolver o assunto dessa lição. Deixa eu comentar logo as outras sugestões que tem aqui no final dessa própria lição. Tem o livro Amigo de Pecadores. Um outro livro, Graça para o Momento, de Max Lucado. Tem outro livro, Curando as Feridas do Passado, que também é uma outra sugestão de leitura. Então, em relação a todas essas sugestões de leitura, elas são dadas com o objetivo de enriquecer o tópico que está sendo estudado
Então, quando você se debruça sobre essas referências, você consegue desenvolver ainda mais o tema que está sendo proposto. Então, vai pegando as indicações de sugestão de leitura, se debruçando sobre ela. Se você tem dificuldade, de repente, para adquirir esses livros, procure no Google. Às vezes, tem alguns livros que estão disponibilizados gratuitamente em formato PDF. Então, aí é mais uma opção para que você possa ler. Tem um outro aspecto que é interessante, irmãos. Algumas livrarias, elas nos dão a oportunidade de frequentarmos e, enquanto estivermos lá dentro, nos debruçarmos e lermos alguns livros ali naquele ambiente oferecido pela própria livraria. Então, se você de repente tem algum tempo do seu dia em que você possa se dedicar a isso, vá até a livraria, né? Procure um lugar apropriado para a leitura. E se você de repente tem dificuldade para adquirir o livro, leia na livraria mesmo. Leve uma caneta, um papel, anote os tópicos relevantes. Isso vai contribuir. Quem quer estudar, dá um jeito. Quem quer estudar, cria uma alternativa. Quem quer ampliar o seu conhecimento, e aí eu falo não apenas em relação ao conhecimento bíblico, mas em todas as áreas. Sempre se esforça e consegue fazê-lo. Eu lembro na minha época de escola, época de universidade, sempre era assim, não tinha condições de comprar livro, biblioteca. Às vezes a biblioteca eram poucos livros, não estava disponível, conversava com um amigo que já disponibilizava, ou conseguia alguma coisa pela internet, ou tirava uma cópia, uma xerox, ou tirava uma foto no celular e levava para ler em casa. Então a gente vai criando alternativas para conseguir consolidar o nosso conhecimento acerca daquilo que nós precisamos aprender. É assim que nós devemos fazer em todas as áreas da nossa vida. Nos esforçar, nos dedicar e criar uma alternativa. Vamos lá. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estamos nós ainda mortos em pecados. Isso é fato. Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. O subtópico de número 1, dentro do tópico 2, nos fala sobre alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, sob significa embaixo, né? Submetido. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com a conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então veja que é uma condição adversativa, onde o autor está falando acerca de toda a miséria e sofrimento causado pelo pecado ao qual o homem estava submetido, e ele cria um contraponto que é Deus usando da sua misericórdia para mudar essa situação. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. E aqui está a referência de Romanos, capítulo 11, versos 30 ao 32. Eu destaquei esse texto e eu quero ler para você. E também acho importante que você sublinhe ele e destaque. Romanos 11, do 30 ao 32. Vamos ver o que nos diz? Vamos ver o que nos diz o texto bíblico, ora destacado. Romanos 11, do 30 ao 32. Eu vou ler aqui no exemplar bíblico. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Que coisa tremenda! Que texto maravilhoso! Todos, pela permissão do Senhor, estavam cerrados debaixo do pecado. E como eles estavam debaixo do pecado, Deus também, num pacote só, os cerrou debaixo da misericórdia e alcançou a todos.
e livrou todos. E desfez tudo aquilo que os aprisionava, simplesmente pelo sacrifício que o seu Filho Jesus realizou na cruz do Calvário. Mortos em delitos e pecados, porém vivificados através do sangue de Jesus. Porque Jesus nos justificou, nos regenerou, nos santificou, para que nos tornássemos participantes da sua glória, do seu reino. Então, sublinhe esse texto de Romanos e leia depois com muito carinho para reforçar o teu aprendizado, o teu conhecimento. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Ou seja, é um adjetivo que é intensificado, ou melhor dizendo, que intensifica o nível de misericórdia que Deus age para conosco. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Aí o autor traz a referência de 1 João 4,9. Deixa eu ler para você esse texto que eu destaquei aqui também. E diz assim, ó: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Meu Deus, que texto maravilhoso. 1 João 4,9. Marque na sua Bíblia também esse texto. Se debruce sobre ele. A primeira carta de João é uma carta curtinha, tem poucos capítulos. Leia, examine com carinho. Você vai conseguir entender, absorver o nível de amor e misericórdia que Deus manifesta, ou manifestou e manifesta pela humanidade. 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito, ou seja, único Filho, ao mundo, para que por ele vivamos. Aleluia! A nossa vida está em Deus. A nossa esperança está no Senhor Jesus. O nosso respirar é permitido por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Veja que eu não me canso de repetir esse versículo, porque recentemente eu ouvi uma pregação deturpada que dizia que o homem é o centro do coração de Deus. Meu Pai, quanta heresia! Cristo é o centro de todas as coisas. O homem é apenas coadjuvante. O coadjuvante que o Deus Pai quis alcançar através do sacrifício de Cristo, para se confirmar e se concretizar que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Ou seja, se Jesus nos alcança, é para louvor da glória dele. Mérito nós temos? Nenhum. O mérito é daquele que nos proporcionou uma tão grande salvação nele mesmo. Vamos continuar. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Olha aí. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. O favor imerecido. Veja que aqui o autor define a própria expressão graça como favor imerecido. E ele diz que nós não temos mérito. O mérito está em Deus. O mérito está naquele que põe a mesa disponível para quem quer se servir. Não é de quem vai até a mesa se servir, é de quem pôs a mesa para que pudéssemos nos servir. Então, abra o seu entendimento para essa orientação que a Bíblia Sagrada nos traz. Onde está a eleição, a escolha? Onde está a predestinação, o destinar antes?
está na presciência de Deus, nos oportunizando a salvação para todos aqueles que aceitarem a Cristo Jesus, para que aceitarem o seu sacrifício na cruz do Calvário. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Olha que coisa tremenda! Olha que coisa maravilhosa! Eleitos e predestinados para fazermos parte, usufruirmos dos benefícios alcançados também por Cristo, ressurreição, vida eterna e galardão nos céus. Eu quero ler para você as referências, 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Veja o que nos diz. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Nos fala acerca do testemunho de Paulo e de mais de 500 irmãos acerca da ressurreição de Cristo naquele período. Então marque esse texto, 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Veja Paulo testemunhando e afirmando que mais de 500 pessoas viram o próprio Jesus ressuscitado. Essa é a nossa esperança, porque se pregássemos um evangelho cujo Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria sentido. Mas o nosso Cristo ressuscitou para garantir para nós também a ressurreição. Continuando, versos 20 ao 25, ainda do capítulo 15. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Veja que esse texto eu citei em lições anteriores, fazendo um contraponto acerca daqueles que defendiam a ressurreição de Moisés. Moisés não foi primícia. Primícia dos que dormem foi Cristo. E continuando, 21, 15 e 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Olha que interessante. Então, a morte veio por quem? Por Adão, não é verdade? E a ressurreição veio por Cristo. Vamos ler até o 25. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha que interessante. Mas cada um por sua ordem. Cristo, olha aí, as primícias, ou seja, Cristo, que é as primícias. Veja aqui a divisão pela vírgula. O autor põe assim, o escritor põe assim, que é o apóstolo Paulo. Mas cada um por sua ordem, 2 pontos. Cristo, vírgula, as primícias. Veja que Cristo se refere às primícias. Depois ele põe ponto e vírgula, dividindo o segmento. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, Cristo as primícias, ponto e vírgula, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então vamos atentar para o que diz o texto bíblico. Vamos atentar para a pontuação, a forma como o texto está redigido, porque isso também nos ajuda a esclarecer vários pontos. Continuando. Assim, ao conceder tais bênçãos,
aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Então, até aí, muito claro. Como eu tenho dito para os irmãos, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, façam um comentário lá no vídeo do YouTube, e aí eu posso estar comentando as dúvidas de vocês, fazendo algumas análises, esclarecendo alguns pontos que porventura tenham ficado obscuros no decorrer da aula. Tópico de número 3, já caminhando para o fim, haja vista que são 3 divisões. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Divisão de número 1, do tópico 3. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte e da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais, descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. O autor aqui, irmãos, ele dá a definição de salvação. E é importantíssimo que, dentro dessa definição, a gente possa absorver o real sentido, porque fará toda a diferença em relação ao nosso aprendizado. E é o cerne, o foco. É aquilo que nós almejamos ao servir a Cristo. É ser salvo. Esse é o desejo de todo crente. Esse é o desejo de todo aquele que se aproxima de Deus. Então o autor coloca: salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Definição maravilhosa, muito clara, muito objetiva e que traz para nós a luz em relação a esse termo, que é prioridade na vida de todos aqueles que servem a Deus, na vida de todos aqueles que se dedicam a fazer a sua vontade. A palavra graça, continuando, é a tradução do grego charis ou charis, que significa favor imerecido. Eu até comentei sobre isso. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, a salvação e a perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Eu quero ler para você essa referência de João 7,17, que nos traz aqui uma informação contrapondo aqueles que acreditam e defendem que a graça de Deus é irresistível. Então perceba, vamos ver o que o texto diz? Se ela é resistível ou irresistível. Vamos lá? João 7,17. Diz assim o texto bíblico: Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Lendo mais uma vez. Se alguém quiser fazer a vontade dele. Ou seja, está relacionado ao desejo, está relacionado ao querer fazer, está relacionado à opção de escolha que o ser humano tem. Isso não é graça irresistível. Isso está associado ao livre-arbítrio que Deus nos deu para que possamos escolher, para que possamos usufruir, nos servir da mesa que Ele deixou disponível para nós.
Então vamos entender dessa forma, vamos assimilar desta forma para que sejamos bem-sucedidos. A fé deve ser considerada como uma aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Como o texto diz, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a ferramenta, um instrumento, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Texto bem cristalino, texto bem transparente, texto bem evidente, que nos traz informações bem claras acerca da salvação em Cristo. As obras como evidência da salvação, subtópico de número 2. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Lembra que eu disse no início? Nós não somos salvos porque fazemos as obras, mas fazemos as obras porque somos salvos. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Ora, olha a expressão do versículo. Criados em Cristo para quê? Para as boas obras. Ou seja, Deus nos regenerou e nos criou nele para a partir de então realizarmos as obras. Irmãos, está totalmente relacionado ao novo nascimento, a uma nova vida em Cristo, a regeneração promovida por Ele. E quando realizamos as obras, isso está também diretamente relacionado à intenção do nosso coração. Por que eu faço caridade? Por que eu realizo algo em relação à obra de Deus? É para me destacar politicamente? É para massagear o meu ego? É para promover a minha imagem perante as pessoas? Sabe aquela história que muito se comenta? Eu dou a caridade e faço uma selfie. Para mostrar para as pessoas que eu estou sendo caridoso. Qual a real intenção do meu coração? Quem está recebendo o benefício está sendo ajudado? Sim. Mas o julgamento de Deus sobre essa caridade por parte de quem pratica, ele é justo, ele é cristalino, ele é transparente, vai de acordo com a sua intenção. E se somos salvos, a nossa intenção é agradar a Cristo. Fazemos as obras porque somos salvos. Então é isso que tem que estar claro, é isso que tem que estar evidente, é para isso que Cristo nos chamou. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5,17. Lembra do que Paulo diz lá? Assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras. Não como um meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Olha que coisa tremenda. Não fazemos as obras, reiterando, para sermos salvos. Nós, porque somos salvos, fazemos as obras. Vamos para a conclusão? Antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato do amor divino. Por meio de sua maravilhosa graça nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. E eu quero encerrar com você lendo essa referência do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 16. Vamos ver o que o texto bíblico nos diz, irmãos?
Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16. Eu quero concluir com você fazendo a leitura desse versículo. Diz assim: 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Qual o objetivo, irmão, de tudo isso? Glorificar ao Pai que está nos céus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que você guarde esse ensinamento no seu coração. Que essa palavra possa gerar fruto na tua vida. Que você cada dia mais se debruce e se dedique a aprender da palavra do Senhor. Estudo bíblico, ensino bíblico é para aquele que tem sede da palavra de Deus. Porque o profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado mais uma vez por esse momento comigo, onde estamos aqui compartilhando conhecimento. Que você possa estar atento às próximas aulas, às próximas novidades do canal. Por isso, mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, faça seus comentários, se inscreva no canal. Você estará contribuindo com a propagação do reino através do ensino da palavra de Deus. Tenha uma semana vitoriosa, que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Foi um prazer estar contigo mais uma vez.